Já Geraldo Alckmin, que além de vice-presidente, é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, publicou um meme nas redes sociais para reagir à ordem de Lula para ser mais ágil. Em uma montagem do desenho animado Papaléguas com seu rosto, Alckmin disse, abre aspas, o presidente pediu para acelerar, pé na tábua, fecha aspas. Por onde começamos os comentários aqui? A Ana. Ana, vamos lá. Olha, Paula, vamos lá. Se um dia você sentir vergonha, né? É só e você achar que você errou, meu Deus, que vergonha. Não fica com vergonha, não. Vai ali no perfil do Geraldo Alckmin do Twitter que você vai ver o que é vergonha. Esse meme dá até assim aquela vergonha alheia, né? Pelo amor de Deus, alguém vai lá e apague, algum assessor vai lá e apague esse meme. Porque, na verdade, esse meme é o contrário. O governo Lula é o coiote, que só tenta sabotar a nação, tenta sabotar, mas, de alguma forma, né, a nação continua ali resiliente e não caindo nas armadilhas do PT, porque agora todos nós conhecemos, né, a genética do PT. O Lula fala, né, por que tanta manchete negativa? Veja, nós passamos 4 anos de uma administração super técnica, com todas as críticas que tivemos, críticas pontuais ao governo do presidente Bolsonaro, uma crítica ali, outra aqui, críticas pontuais. Nós passamos 4 anos lendo, vendo e ouvindo só manchetes negativas e mentirosas, sobre um governo muito técnico, muito técnico. Paulo Guedes, né, Tereza Cristina, o Tarcísio, né, pessoas preocupadas com o Brasil, com projetos de nação. E aí vem a desculpa da brincadeira. Ou ele fala que foi uma brincadeira, ou então a imprensa fala que foi brincadeira, já entra logo no sistema de defender, né? Esse governo, um canal recentemente grande aí, recebeu a bolada de 142 milhões de reais em propaganda, recursos estatais, né? E aí, como o Lula disse quando Flávio Dino passou para o STF, um comunista, finalmente colocamos um comunista no Supremo Tribunal Federal, e falou quase chorando ali, emocionado. E a imprensa logo saiu, né, em defesa, não, foi só uma brincadeira. Agora, Paula, o que nós estamos vendo é o que o nosso brilhante Silvio Navarro já trouxe numa capa na edição 209. O governo derrete. E o governo vem derretendo já há muito tempo. Para quem de fato pertence à realidade, quem está no cotidiano da vida real e não desse universo paralelo do Lula e do consórcio que protege o Lula, sabe que esse governo está derretendo. Sabe disso. Um governo que não tem votos no Congresso, um governo que não tem gente na rua, um governo que não tem gente nas redes sociais. A live do presidente Lula teve que ser derrubada por a vergonha de não ter pessoas ali assistindo. Não havia pessoas assistindo, 800 pessoas, 900. Aí veio o Alckmin e publica um meme desse que já faz parte de uma coleção vergonhosa, né, Paula? É isso, um governo que não tem, 7 de setembro não tem ninguém nas ruas. É por isso que as pessoas desconfiam das reais intenções deste governo. Tá aí a brilhante capa do Silvio, se eu não me engano foi ali 22 de março, o governo derrete. Essa é a realidade do governo Lula. E ainda temos quase 3 anos pela frente. E aí, Piotr, a gente acompanhou ontem o pito do presidente Lula aos ministros, também ao vice-presidente, e hoje o chefe da SECOM, Paulo Pimenta, dando uma bronca nos jornalistas pelo destaque da cobertura da imprensa em relação esse é constrangedor. Fato. Esse é muito constrangedor. Aquelas pessoas ali, são jornalistas, deveriam se levantar e ir embora.
quem é você para dizer o que eu vou escolher para dar manchete ou fazer matéria? O que o chefe da comunicação do governo vai dizer o que eu coloco no meu jornal, no meu programa de rádio, no meu programa de televisão? Isso é constrangedor. A bobagem que o Lula falou é o Lula, falastrão, né? Fala. Agora ele diz que vai pensar mais para falar. O Lula não pensa nunca. Isso nunca foi do Lula. O Lula é o sujeito que subia no palanque, em cima do caminhão, desde a época do sindicato, e falava. Só que ele vivia num ambiente de liberdade democrática, então ele podia falar, e aí ele acusava, chamava todo mundo de nazista, fascista, opressor e tudo mais, e aí a democracia brasileira permitia que ele existisse. Diferentemente do governo que ele apoia hoje. Ele é um dos líderes desse consórcio que oprime a liberdade. Mas vamos lá, é constrangedor o que o ministro Paulo Pimenta fez, mas mais constrangedor é a ausência de reação. Levante-se, o que é? O café? Vai lá, põe a mão no bolso, R$15, você um pingado e um pão com manteiga na padaria vai sair muito mais barato e mais digno do que ter que ouvir uma reprimenda. Agora, vamos lá. Veja só o nível do governo. O governo se acha no direito, vamos pegar o outro lado agora, o ministro de Comunicações se acha no direito, da SECOM, no direito de passar um pito na imprensa. Por quê? Quase que ele pergunta assim antes. Não perguntou, mas supõe que passou pela cabeça dele. Olha, todo mundo, levanta a mão quem recebeu verba do governo. Esse é o problema, que o Oeste faz com muita frequência aqui, denuncia. Você não tem verba do governo, você não deve nada ao governo. Agora, parece que ele perguntou assim, né? E as pessoas ali se sentiram, acho que o meu veículo recebe, então eu vou ter que ouvir. Não, mesmo que receba, isso é uma outra decisão, não vou entrar no mérito de cada veículo, ter que se sujeitar a isso. Esse é o fim do jornalismo. Se as pessoas fizeram isso em algum momento, tiveram ali um problema de audição, não ouviram, bom, tudo bem, pelo menos a consciência própria não vai puni-las. O público vai, porque não tem como evitar o que aconteceu. Agora, essa é a parte mais constrangedora de tudo que eu já vi. A história do ridículo do Alckmin, que a Ana já fez menção, se você se sentir mal, vai no perfil do Alckmin que você vai... Tem vários memes. Mas tudo bem, mas isso fica quase para o anedotário nacional. Esse constrangimento, dá uma olhadinha, daqui a pouco, eu acho que ele quase perguntou, levanta a mão quem recebeu aí dinheiro da SECOM. Agora eu vou dizer para vocês, como assim vocês não publicaram isso e publicaram outra coisa? O que é? Virou editor agora mor de toda a imprensa brasileira, quer dizer, da imprensa que ele paga? Augusto, enquanto o Piotr comentava, pedi aqui para a produção para a gente exibir aí novamente a mesa gigantesca de jornalistas, muita gente nesse café da manhã hoje, para ouvir, tá aí, Paulo Pimenta, agora novamente essa imagem para quem nos acompanha aí pelas rádios, né, de todos os jornalistas no café da manhã, e a bronca aí do Paulo Pimenta dizendo que foi uma brincadeira do Lula, foi um recurso de retórica para chamar a atenção aí dos ministros. Vou pedir que o Silvio comente antes, porque queria ouvir de novo. Nossa, a audiência não para de crescer, muita gente não conhece. Conta aquele caso do Pimenta na garagem do Congresso. Pronto. Paulo Pimenta, deputado federal do PT, Rio Grande do Sul, ele é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a época do Mensalão, do escândalo Mensalão, tinha a CPI dos Correios que investigou o Mensalão, mas como a exposição midiática dos parlamentares era tamanha, os deputados e senadores decidiram fazer uma CPI do B, uma segunda CPI que foi baseada em CPI do Mensalão, para também investigar o Mensalão, porque eles também queriam aparecer na TV Câmara, TV Senado, emissoras de televisão. E o Paulo Pimenta era vice-presidente dessa CPI, ele teve uma grande ideia. Ele decidiu se encontrar secretamente com o Marcos Valério, que era o operador do Mensalão, e àquela altura o nome do Marcos Valério já era conhecido por conta da entrevista do Roberto Jefferson, né, a manchete da Folha de São Paulo, 6 de junho de 2005. O governo Lula pagava Mensalão de Jefferson, e ele se encontra secretamente com o Marcos Valério na garagem do Congresso Nacional, na garagem do Senado. E depois, durante uma sessão da CPI, o Júlio Redecker, que é também deputado do PSDB do Rio Grande do Sul, aliás, morreu no acidente do avião da TAM aqui no aeroporto de Congonhas em 2007. O Júlio Redecker relata, o senhor estava com o Marcos Valério num encontro secreto, por quê? Ele tira um pedaço de papel com nomes escritos à mão. Eu tenho uma lista dos parlamentares tucanos que também recebem mensalão. Mas o senhor recebeu essa lista como?
Não, eu encontrei a lista. Ele nega o encontro com o Marcos Valério. E então a CPI decide naquele momento pedir acesso às câmeras da garagem do Senado. E aí ele falou, eu renuncio ao cargo, eu estou indo embora. Bom, cargo de relator, né, da CPI. Vice-presidente, não ao mandato. Augusto, só para a gente relatar aqui, agora registrar nossa audiência, 112 mil telas nesse momento acompanhando Maravilha. o programa. Vou pedir um like aí, um joinha no nosso canal aqui da Revista Oeste. Diga lá, Augusto. Bom, começando pelo que disse o Piotr, perfeito. Os jornalistas deveriam ter saído dali, porque ele agiu como diretor de redação do Brasil. Vocês têm de fazer isso. Foi uma brincadeira, etc. E tá, um jornalista um pouco mais altivo também perguntaria, olha, vou chamar, como as nossas relações são cordiais, deixa eu chamar o senhor de Montanha, que é o codinome dele do departamento de propinas da Odebrecht. Fala, senhor Montanha, o senhor exagerou, estou saindo. Pois bem, ele disse o que devia ser publicado. E tem o desplante de dizer que foi uma brincadeira. O pito, a bronca que o Lula deu, porque ninguém riu, como vocês viram. O Lula estava com cara de bravo e antes justificou a bronca. Nós temos tantos senadores só, nós temos poucos deputados, e por isso precisa conversar mais e tal. Quer dizer, eu nunca vi você fazer um levantamento negativo, aí você faz uma piada e depois volta a falar seriamente. Eu não entendo nem porque o Lula anda de um lado para outro como apresentador de auditório, numa entrevista, o entrevistado fica parado. Não entendo. Entendo porque eles não convidaram nenhum representante da Oeste, porque não haveria, eles não queriam perigo. Pergunta é um perigo, pergunta independente. E me vem essa história de manchetes negativas. O Lula, eu aprendi que a imprensa quer fazer isso. Meu Deus do céu, é a última aparição com a imprensa amiga do Lula. É um vídeo que vale a pena ver porque lembra exatamente aquele encerramento do Congresso do Partido Comunista Soviético, quando o secretário-geral terminava de falar, que parece que a plateia ela não só levanta, como parece que ela vai decolar em direção ao palco, né, aplaudindo. Era a revista, a Carta Capital, homenageando o Lula, e o Lula dizendo, sem que ninguém risse e nem ficasse ruborizado, que depois que ele saísse do governo, ele ia investigar direitinho esse negócio do mensalão, porque tinha gente envolvida ali de alguns partidos, ia explicar qual era a trama, e depois, se tivesse tempo, ele ia fazer escrever uma coluna para a revista Carta Capital. Estava lá, inclusive, o diretor da Carta Capital, e aplaudiram. Então, essa é a imprensa com quem ele gosta de conversar. Vejam a entrevista que foi feita, o Roda Viva, que foi feito com o Lula em dezembro de 2005, tem na internet, que vocês vão ver como reage o Lula a perguntas feitas por jornalistas independentes. Eram ex-apresentadores do Roda Viva e tinha ali uns 3 ou 4 dispostos a perguntar. Ele fica desconcertado, porque ele só mente. E eu tive o prazer de participar dessa entrevista. E eu desmenti o Lula usando palavras dele. Aí ele reclama, a certa altura ele fala alguma coisa parecida com... Augusto, mas você só fica citando o que eu falei. Mas, tudo bem, então o senhor desminta. Não tem problema nenhum. Isso aí não é jornalismo. Isso aí é fake news, o que tá. Isso é desinformação. Foi brincadeira, ele queria que o jornal publicasse uma mentira, que é esse maior plano de financiamento da história, de crédito, isso é tudo bobagem. Agora, o Montanha, dirigindo os jornalistas, porque ele está dando uma ordem da censura, não é mais para fazer isso. É ele que está sustentando os jornais, é a SECOM, é que comanda a censura. É um espetáculo triste, né? E recentemente, só para complementar, Augusto, recentemente isso é fácil de encontrar também,
o Paulo Pimenta deu uma entrevista agora, negando que ele era o montanha na lista da Odebrecht. Ele desmente. Esse consegue mentir o tempo todo. Impressionante.